deleta pensamento, se substitui. E às vezes a pessoa está com o pensamento podre, porque o ambiente que ela vive, as coisas que ela assiste, que ela vê, né? O conteúdo de informações que traz para a sua mente é podre. E como é que vai produzir algo limpo de algo que está vindo podre? Então eu tenho que tirar isso aí, eu tenho que mudar esse cenário para poder começar a ter a mente de Cristo, né? E aí a gente vai ver quando um homem, vou dar um exemplo, um homem que ele anda no meio de homens ímpios, que o pensamento daqueles homens é, quando vê uma mulher tirar onda, quando vê uma mulher tirar onda, esse homem vai ter um pensamento bom na hora que ele olhar para uma mulher, ou ele vai ter um pensamento podre em todo sentido. Então o ambiente que eu estou tem que ser mudado. Então por isso que o rei Davi diz, não colocai coisa má diante dos olhos, porque a pessoa está se alimentando do que não presta e quer que Deus purifique o pensamento dela. Como é que Deus vai purificar o pensamento de alguém que está o tempo todo alimentando sua mente com coisas que não era para ser alimentado? Então eu tenho que substituir isso, ver os ambientes que eu estou andando, ver o tipo de amizade, ver os conteúdos de informação que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, para que a minha mente seja purificada no Senhor. Por isso que quando Paulo ele está falando na carta aos Filipenses, Paulo é bem claro, porque Paulo diz aqui, vou até ler aqui, 4:8. Paulo diz aqui, Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Então a gente tem que ocupar a nossa mente com as coisas que são honestas, com as coisas que são verdadeiras, com as coisas que são amáveis, com as coisas que têm boa fama, nas coisas que têm virtude. Então se eu começo a trabalhar dessa forma daqui a pouco, nesse processo, minha mente vai ser uma mente como a de Cristo, né? Porque a Bíblia diz, Tito fala, eu me lembrei agora, seu pai, irmão, a operação que eu fiz, eu fui no médico, eu e irmã Cecília. Eu fui no médico, lá que tá ouvindo. Viu, cooperadora Cecília? Eu fui no médico, esse olho ficou bom, mas o médico disse que quem fez a cirurgia botou o maior grau nesse olho e ele disse, não sei se foi proposital ou não, mas aí não tem como corrigir com álcool. Não tem como corrigir esse, então vou só enxergar mesmo por esse, ó. Eu boto a mão aqui, ó, eu pensava que tinha sido alguma coisa. Ele disse não, o médico botou essa lente embaçada mesmo. Não sei de propósito ou se foi erro de cálculo. Então de perto eu enxergo, ó. Aqui tô vendo, mas com a senhora aqui, ó, já vejo a senhora embaçada. O seu rosto eu não vejo direito. Aí esse aqui não, esse aqui eu vejo o seu rosto. Aí eu disse, pode reverter a cirurgia? Ele disse que pode, mas é uma cirurgia de risco agora, porque tem que tirar a lente e colocar outra. E ele disse que nesse processo eu posso ficar cego. Quem é que vai fazer? Né? Eu não vou. Porque não dói, mas é uma cirurgia delicada. Aí fica meio, né? Aí eu pensei que tinha sido alguma coisa, eu disse não, aí daqui a um ano faz a limpeza laser, mas eu vou me consultar com aquele médico, vou comprar o óculos, já comprei, né? Eu vou usar, mas eu vou naquele médico, ele me dizer alguma coisa. Eu já levei o pai para usar o óculos, né? Mas o médico falou que não tem como, ele tem que botar para a cirurgia de novo, para fazer o primeiro olho que ele fez. Já um diz que se fizer dá problema, né? É forte. Eu fiquei com medo agora de ir lá mexendo no meu olho de novo, né? Eu não vou negar, eu agora fiquei, né? Porque aqui, esse aqui, ó, se, foi o que o médico falou, que se esse daqui, a lente, essa daqui fosse igual a dessa, não precisava nem usar óculos mais. E ele deu a opção de corrigir com lente de contato, aí tem que ver, é forte, né? Você tem a vista boa e... A minha também, a Gelda também. Mas a Georgia foi só carne crescida. Carne crescida, mas está voltando de novo. É forte, né? Muita coisa. Jesus tenha piedade de nós. Vamos lá.
Nós respondemos a lição 7, vamos responder a lição 8. Louvado seja o nome de Jesus. A lição 8 foi sobre emoções, sentimentos, a batalha e o equilíbrio interior. Eu digo isso por experiência própria. Não deixe sentimentos e emoções guiar vocês. Na caminhada cristã, a gente vai ter muita decepção. Na caminhada com Cristo, a gente vai ter muita decepção. Muita gente que a gente acha que seriam pessoas que eram corretas conosco, vão nos trair. E se a gente não tiver um equilíbrio emocional, se a gente não guardar nossos sentimentos em Cristo, a gente vai viver um evangelho de tormento. Porque a pior coisa do mundo é um crente amargo. Uma pessoa que não consegue mais perdoar, uma pessoa que não consegue mais acreditar nele. Tem tanto, foi isso que eu falei com a pastora, tem tanto cristão vivendo com espírito de amargura. Pessoas amargas. Que tem de pessoas amargas, eu conheço uma porção de pessoas que ficaram amargas, que até pregam, até fazem obra de Deus, mas estão amargas por dentro. E esse espírito de amargura faz essas pessoas sofrerem. O evangelho, no lugar de ser um evangelho de paz, vem um evangelho de sofrimento. Quantos estão aí? De amargura. Né? Isso não é bom. Não é bom. E o que é que eu digo? Eu digo isso sem medo. Faça o bem sem esperar receber nada em troca. Faça o bem sem esperar nem muito obrigado. Porque se você fizer o bem para alguém, esperando que a pessoa reconheça ou pelo menos não lhe diga muito obrigado, você pode se machucar. Ontem mesmo, eu fui para aplicar no meu pai. Aí eu estava com a minha ex-sogra e com a mulher do meu ex. Aí eu estava bem na frente, né? Aí eu falei com a minha ex-sogra, ela me abraçou, tudo. E aí ele estava do lado dela, né? Aí eu falei, não, tem que meu lugar para trás, né? Aí eu falei, não pode mais. Porque nós temos o amor de Cristo. Eu vi uma história nos Estados Unidos que a policial, o camarada entrou na casa dela, foi perto, foi alguma coisa assim. E ele parece que entregava uma coisa, era entregador. Só que ela se assustou e pensou que era ladrão e matou o cara. Foi uma repercussão, porque assim, nos Estados Unidos, dependendo da cor da pessoa, né, já disse que é preconceito, que não sei o que, no Brasil não é diferente. Foi uma repercussão, e todo mundo queria que ela fosse condenada, aquela coisa toda. Mas quando chegou no dia do julgamento, o irmão do rapaz foi até ela e disse, eu lhe perdoo, e lhe deu um abraço. Foi um choro no tribunal, e parece-me que ela foi absolvida, porque não foi de forma proposital, né? Mas o sentimento, você imagina, eu vou ficar com um sentimento de ódio o tempo todo no meu coração, um sentimento de vingança? Não, o juiz da terra é Deus. A pessoa mesmo. A pessoa que vai ficar doente, a pessoa vai ficar presa, não quer dizer, alguém cometeu uma falta, cometeu um delito ou algo contra a minha vida e eu vou me prender junto com aquela pessoa? Não, eu não posso, né? Mas e aí a justiça vem, que Deus a julgue. É por isso que Davi, quando você olha para Davi, Saul queria matar Davi ou não queria? Davi teve a oportunidade de matar Saul ou não teve? Por 2 vezes, mas Davi disse o quê? Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Davi, em outras palavras, Davi está dizendo assim, que Deus julgue ele. E você pode ver que a vida de Saul é uma vida de tormento. É uma vida atormentada, a vida de Davi é uma vida de paz. Porque Davi escolheu o caminho contrário, ele não escolheu o caminho da vingança, ele escolheu o caminho do amor, de entregar na mão de Deus. Então a gente vai sofrer, vai encontrar pessoas boas no caminho, vai, mas na maioria das vezes a gente vai encontrar mais gente ruim do que gente boa. Se a gente for guiado por sentimento, por emoção, vai estragar, não tem como. Vamos lá, primeira pergunta. Pastor Adriana, o que é afetividade? De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos.
Segunda pergunta, Beatriz. Qual é a diferença básica entre emoções e sentimentos? Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo quando sentimos medo ou alegria de repente. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo. São percebidos de forma mais consciente, como por exemplo quando sentimos gratidão ou solidão. Olha só, né? Olha assim, emoções são rápidas, geralmente acontecem sem a gente pensar. Agora, sentimento permanece mais tempo, né? Tem pessoas que guardam sentimentos ruins por anos dentro de si, né? Eu conheci uma história da menina por causa de uma palavra. Ela passou 5 anos com mágoa, com ódio. Você imagina 5 anos com um pensamento dentro de si. O quão essa pessoa não sofreu, né? E veja quantas pessoas não estão aí agora. Tem gente, irmão, que está sofrendo, perdendo as bênçãos, vivendo uma vida de tribulação, porque está guardando sentimento mal dentro de si. Não, fulano me fez mal tal dia, tal hora, fulano pisou no meu pé. Se você for para a história, foi um sentimento mal que fez Lameque matar, né? Lameque disse: olha a esposa de Lameque, escuta aí a minha versão. Eu matei um homem por me pisar, né? E o outro ele fala, deixa eu ver aqui, para não falar das minhas palavras, 5 de Gênesis, aleluia, 5 não, 4, ele diz assim, ó, 4:19, tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zila. Aí ele vai aqui, disse Lameque, verso 23, as suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir. Ele matou alguém porque feriu, ele ficou com sentimento, e matou outro por pisar, pisou no pé dele, vou matar. Então, sentimentos mal guardados no coração. Quantos crentes, é isso que eu fico imaginando. Eu fico imaginando e veja bem, viu? Isso não é um mal só de crente da igreja, não. Pastores. Eu conheço pastores que o sentimento travou as pessoas, travou eles. Está lá o sentimento de porque foi magoado, o sentimento porque alguém disse algo, emoções está travando essa pessoa de alcançar Cristo, está amargurado da vida, porque o sentimento travou a pessoa. Você já pensou se Jesus ficasse olhando para Judas e dissesse assim: mas Judas, você não, Jesus ele liberou o perdão ou não? Porque se o Judas é ruim, o problema do Judas, eu não vou deixar a ruindade do Judas atrapalhar minha relação com Deus. Se o cara é crente, a pessoa está na igreja, é cristão, e ela não se libertou, e ela vive uma vida de mentira, de ofender, de fazer mal para quem quer que seja, isso é um problema dela, eu não vou deixar a ofensa dela passar para mim, né? Olha, minha irmã, meu irmão, você está assim ainda, não foi tratado nem sarado por Cristo, e Jesus te guarde, te julgue. Eu aqui não vou deixar a sua enfermidade passar para dentro de mim. Tem pastores em cima do outro. Tem pastores, eu estou falando do pastor porque começa de cima. Pastores que estão travados nos seus ministérios porque os seus sentimentos e emoções estão falando mais alto. Aí vai pregar, não prega pela palavra, prega pelo sentimento, pelas emoções. Quando não, porque eu disse a fulano que não pegasse naquela cadeira, fulano pegou e está vivendo uma vida ruim, perdendo de viver em paz, perdendo as bênçãos de Cristo, porque deixou alguém que está doente contaminado. Então o próprio Salomão ele diz: de tudo que eu tenho que guardar, guarde real no banco, é assim que está escrito lá? Não, guarde o meu coração, porque a fonte é dele, do coração que vem as fontes. Se o meu coração ficar contaminado, já era. Fulano não foi, tá certo. O que é que Jesus fala? Falai bem de quem fala mal de vocês, né? Orai por quem vos persegue. É forte, né? O negócio é sério. Eu estava aqui estudando sobre a vida de Nabote. Gente do céu, vocês acreditam que Jezabel foi capaz
de apregoar um jejum para que Nabote fosse morto. Você para olhar, a mulher foi capaz de juntar todos os anciões da cidade. Bota ali, por favor. Obrigado. Inventou uma mentira contra Nabote e mandou o povo jejuar para poder fazer mal para ele. Aí você diz assim, mas tem gente com essa capacidade? Tem. Você sabia que tem crente que não jejua para salvar ninguém, não jejua para Deus curar a si próprio, mas jejua para Deus fazer a suposta justiça que eles acham que tem. Ou jejuar para Deus pegar fulano, ou jejuar para Deus julgar, para Deus mostrar que Deus é na minha vida. Isso não é de cristão. E quem entra nessa área é o diabo. E o diabo se passa, né, por um espírito de luz, que a Bíblia diz que ele se transforma em espírito de luz, e a pessoa está alimentando um sentimento faccioso dentro do coração, tramando a morte. Vou orar. Já pensou, Dida, se eu fosse orar para prejudicar, está entendendo? Meu Deus, ele já está sofrendo sem necessidade, está entendendo? Você entendeu o que eu estou falando? E eu vou, como já ora assim, aí que está se prejudicado, vai para ela mesma, a pessoa mesmo. Para a pessoa mesmo, e até pode ferir o inocente, pode ferir, porque no caso de Nabote morreu, mas depois a mão de Deus pesou em Jezabel. Jezabel foi morta de maneira terrível. Gente do céu, se o cara já está lá no chão, o cara vai matar quem já está. Não, Deus abençoe essa vida. Pai, em nome de Jesus, faz ele enxergar o Senhor como eu enxerguei. Liberta. Mas sempre tem crente que ora contra ele. Eu não sei com que cara a pessoa chega dentro de Deus, de joelho. E Deus, olha, estou vendo a Bruna ali, mata ela. Assim. Pega a Bruna, dá uma tapa, vai, mostra para a Bruna que o Senhor é na minha vida, olha só. Meu Deus do céu, eu não consigo entender esse evangelho. Vou orar, vou pagar preço. Não paga preço para se libertar, mas quer pagar preço para matar os outros. É a pessoa, né? Aí passa pela tribulação, passa por. Aí não é o que é. Aí você vê muito crente atribulado. Muito crente atribulado. Porque pior que um macumbeiro é um crente macumbeiro. Me perdoe, não é a verdade, é essa. Porque a Bíblia diz o quê? Da nossa boca tem que jorrar quantas fontes? Eu posso ter uma boca de falar bênção no culto, falar maldição depois que eu estou fora do culto? Não. Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Ou é salgado ou é doce, não tem para onde. Então a gente vê isso, então é forte, viu? A hora passa porque eu gosto de ficar dando essas explicações. Vamos lá, a gente respondeu duas, não foi? Terceira pergunta, Davi. Quais são as 6 emoções básicas? Alegria, medo, raiva, surpresa, dor e tristeza. Olha só, né? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. São as 6 emoções básicas do ser humano. Quarta pergunta, cooperadora. A senhora já respondeu assim, será não foi? A Elisângela. Quais as reações fisiológicas mais comuns de uma emoção? Coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náusea. Olha só, né? Você vê que a pessoa, a ciência, né? Porque isso aqui é questão de ciência, né? A gente sabe que as emoções, eu estou com a boca seca, o meu coração está acelerado, olha só, a minha respiração está ofegante, é sinal de que eu estou sendo guiado, que alguma seta está nas minhas emoções. E eu, como crente, tenho que fazer o quê? Senhor, repreenda esse mal. Senhor, tira de mim isso. Senhor, repreenda esse mal dentro de mim. Gente, Outro ponto de mesmo, eu fiquei, pastor, não fica acreditar, a parte tinha tão grande, chorou. Aí eu não quero não, fica não, não. Isso de mim. a gente tem que orar, pedir para Deus tirar, né, Senhor, tira isso de mim, porque possa ser uma seta. Gente do céu, eu já vi aqui com meus olhos. Tá por causa de quê? De uma foto, viu? Olha só, né? Ó, eu já vi aqui com meus olhos, eu já vi. A pessoa termina o culto e o sentimento faccioso já está ali no coração da pessoa. Ela sai ali na porta da igreja, cuspindo bala, né? Dominado por sentimentos ruins. Gente do céu, a gente precisa se libertar disso. Porque que igreja nós seremos diante de Deus?
Que igreja? Eu tenho um vizinho dos dois lados. Um é mormon e do meu lado direito é testemunho de Jeová. Eu, lá no passado, eu era muito amigo dele, do Marivaldo. Pense num excelente pedreiro é ele. Se você me perguntar aqui em Rio Lago, que pedreiro eu indicaria, eu diria sem medo nenhum, Marivaldo. Ele é um pedreiro de qualidade, indo e voltando, sempre foi. Eu tive um desentendimento com ele por da questão do caráter, porque uma coisa é você ser bom no que faz, outra coisa é o seu caráter estar puro. E ele mora vizinho comigo. Eu nunca ofendi ele, nem ele também nunca me disse nada. Passa um pelo outro. Eu não tenho sentimento nenhum de raiva com ele. Certo dia eu precisei, o muro da minha casa, ele usa o muro da minha casa para dividir a dele. Né? Eu disse, eu quero rebocar o muro pelo lado da sua casa, porque para não danificar o muro. Eu fui falar, eu digo assim, se ele não quiser me falar comigo, pode mandar dele, mas eu não tenho raiva, não tenho ódio, não guardo mágoa no coração, não guardo nada disso. Simplesmente ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha. Se me perguntarem, na prática, eu tive motivo de sobra para quem não querer conversar com ele, porque ele foi sacanagem comigo. Mas eu não guardo mágoa, não guardo ódio, não fico defamando. Ele é um excelente pedreiro. Pense num cara que trabalha bem e não falta serviço para ele. Mas teve essa falta comigo lá no passado e a gente terminou, né, e moramos vizinhos. Né? Nunca fiquei, Senhor, mata fulano, Senhor, Deus me livre, está repreendido. É como aquela vizinha dela, o filho dela daqui da minha casa, Inedia. Aí eu vou conversar com ela, né? Ainda estou cuidando ainda para não ter. Né? É forte, né? Última pergunta, Beatriz. Como ter os sentimentos guardados por Deus? Eu já li esse texto, né? Filipenses. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural que guarda no nosso coração e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Olha só, né? Deixar a paz de Deus entrar. É o que eu falei. O fulano fez um mal, fez. Você tinha todo o direito até de revidar, tinha. Mas quando você deixa Deus julgar, a coisa é outra. Quando você deixa Deus tratar aquela situação, a coisa é outra. Né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Deixa eu olhar para a hora, 10 horas. Lição 9. Vontade, o que move o ser humano. Né? O tema de hoje, vontade, o que move o ser humano. Né? Tem muita gente que é guiado, né, pela vontade. Vamos lá, texto básico. Livro de Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Uma verdade prática dessa lição é: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Para ler em casa, na segunda-feira, para vocês ficarem a par dessa parte aqui desse tema, é bom fazer o devocional, né? Quem faz o devocional em casa, pegar essa parte da lição bíblica para estudar. Na segunda-feira, poder sobre a própria vontade. A gente tem que ter poder sobre a nossa própria vontade. Ó. Livro de 1 Coríntios 7, do 37 ao 39, vai falar isso. Na terça, para você estudar em casa, Jesus cumpriu inteiramente a vontade do Pai. João 6, 38 ao 40. Na quarta, a mulher virtuosa trabalha de boa vontade. Provérbios 31, 10 e 13. Na quinta-feira, Efésios 6, do 5 ao 9. Trabalhando de boa vontade. E, gente do céu, eu fui para o supermercado agora no final de semana com a minha esposa. Ela estava comentando do funcionário trabalhando lá, dando um nó cego na empresa. Né? Peraí, você estava desempregado, você não chegou lá dizendo que você era a melhor pessoa indicada para trabalhar naquele serviço, e depois que a pessoa está lá, está trabalhando de boa vontade, de má vontade no caso. Quantas pessoas, irmão, trabalham de má vontade nas empresas e por N motivo, mas Jesus nos manda trabalhar de boa vontade em tudo, e Jesus manda a gente fazer o certo. Aí
uma coisa puxa a outra. Porque a pessoa começa a ter essa má vontade, porque começa a ser guiada pelos sentimentos. Ela não vai para Deus apresentar suas causas. E a gente tem que parar com isso. Nós, como cristãos, a gente não pode pegar essa via. Imagina um cristão trabalhando, quebrando uma ferramenta de trabalho de propósito, porque está de má vontade ali, dando prejuízo porque está de má vontade, está exercendo a função, mas exercendo de má vontade, deixando esses espíritos maus tomar conta do coração. É forte isso, né? Na sexta-feira, enunciando a própria vontade, 1 João 2, 15, 17, e no sábado, Deus implanta bons desejos em nós. Quando a gente dá lugar para Deus, Ele coloca dentro do nosso coração um desejo diferenciado, né? Texto base, Gênesis 5, Gálatas 5, verso 16 ao 21, e Tiago 1, verso 14 e 15, e Tiago 4, verso 13 ao 17. Vamos lá. Gênesis 5, verso 16, 17, 18, 19, 20 e 21 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tiago 1, verso 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago 4, verso 13 ao 17. Eia, agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo, mas agora vos glorias em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Olha só, se eu como cristão, eu sei que não posso guardar no meu coração um sentimento faccioso, não posso ter iras e não posso deixar o diabo dominar minhas emoções, e se eu permito que isso aconteça, eu estou pecando. Eu sei que Deus quer que eu perdoe e eu não perdoo, eu estou pecando. Eu sei que Deus não quer que eu sinta essas coisas e eu estou sentindo, eu estou pecando. Então a gente tem que apresentar a Deus: Senhor, olha, fulano fez algo comigo, fez. Eu até na hora, Senhor, me senti mal. Mas Deus primeiro tira de mim esse sentimento. E eu entrego essa causa na tua mão, Senhor. Eu não estou aqui desejando mal para ninguém, eu quero viver minha vida, irmão, não tem coisa melhor. Não guarde sentimento, raiva, rancor de ninguém. E também eu não seja como muitos crentes hipócritas, me perdoe. Eu não estou com raiva de fulano não, e com raiva. E ele já perdoou, ele não perdoou. Né? Eu já liberei. Eu já perdoei, só não quero perdão. Está entendendo? Isso não é perdão. Você já pensou, Deus olhasse para nós e dissesse assim: João, eu perdoei seus pecados, mas não quero ver a sua cara. Isso não é perdão. Isso é desculpa esfarrapada de alguém que não quer perdoar. Olha, minha irmã, você está perdoado. Gente do céu. Paulo, ele não cometeu o assassinato de ir lá e matar, mas ele foi participante e conivente. Paulo prendia os crentes, maltratava. Mas quando Jesus perdoou ele, perdoou ou não perdoou? Confiou ou não confiou na mão de Paulo na obra grande? E os demais? Todos eles, né? Então assim, a gente tem que parar com essas coisas. Aí você vê, não, perdoar não é estar perto. Não, meu irmão, perdoar é estar perto sim também.
Perdoar. Agora, existem situações que fogem do nosso controle e a pessoa não quer, você vai fazer o quê? Vai orar, vai entregar na mão de Deus e deixa Deus agir. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Romanos: quando depender de você, tenha paz com todo mundo. Depende de mim, então está tudo certo. Não depende mais de mim, ó Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece meu coração e sabe que eu não estou preso aqui nessa situação. Amém, irmão? Fulano disse, meu irmão, abençoe, encerra esse assunto corta o mal pela raiz. Olha, o fulano falou mal de mim, então liga para fulano que eu estou aqui abençoando, né? Que eu estou aqui orando para que Deus liberte, para que Deus cure. Pronto, cortou o mal pela raiz. Porque quem vem falar é o mesmo que vai levar. Sabia disso? É forte. Palavra-chave é vontade. A gente vai falar de 3 coisas hoje. Primeiro, explicar o conceito bíblico. Eita, meu pai, é forte. Quebrou, foi? Primeiro, explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Segundo, mostrar como desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. E terceiro, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Amém, irmãos? 3 pontos vamos explorar aqui nessa lição. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro ponto, a vontade, motivação e ação, né? Vontade, motivação e ação. O conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher. Aleluia. E agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade não há motivação. E via de consequência, a ação neste conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outra, se ela aderimos voluntariamente. Salmo 143, verso 10, Lucas 22, 42. A convenção é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. É o livre-arbítrio funcionando. Do pensamento em ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. E esse desejo pode nos motivar a comprar passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno complexo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva, não é? Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore, olha só, da ciência do bem e do mal, até ser enganada, ao acreditar na falsa elevação que obteria, sereis como Deus. Certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo, que gerou a ação, tomou do fruto e comeu. Gênesis 3:6, né? A gente tem que ter esse cuidado, tá entendendo? O que a vontade pode fazer conosco, ela mexe com tudo, né? E se a gente não aprender em Cristo a dominar essas coisas aqui, irmão, a gente vai ver um crente medíocre. Está na igreja e a vida travada. Está há 20 anos na igreja e nunca mudou em nada. Aí vive amargurado. Eu às vezes fico olhando assim, como pode a pessoa que está ali na frente? E eu não estou falando que eu sou super-herói, eu estou falando que é nas orações que a gente vence. Você está ali com o coração tão cheio de tanta amargura. E o amor de Cristo ficou na mão. Como é que eu vou pregar amor se eu estou vivendo ódio? Me diga isso aí. Como é que eu vou pregar amor? Com que cara, eu não sei, irmão, sinceramente, com que cara a pessoa chega diante de Deus? Ah, Senhor,
Olha, ama o seu próximo e você não consegue amar. Nem quem está dentro da sua casa, meu irmão, isso é errado. Alguma coisa não está certa, né? É forte. É um negócio mesmo, bem complexo mesmo. Fraqueza e vontade. Aqui, vamos lá. Fraqueza e vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências? Da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves. Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão, né? É forte. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais. Ó, isso aqui está falando num contexto, né? Mas eu já vim crente dizer, mesmo que eu vá para o inferno, Deus quer que eu perdoe, perdoa não. Ele sabe a consequência, mas não está disposto a obedecer. Olha o que é que Paulo diz, olha, quando você lê 1 Coríntios 5, se você lê 1 Coríntios 5, a Bíblia vai dizer que teve um escândalo naquela igreja, a ponto do filho de se deitar com a própria mãe, possuir a mulher do pai. Paulo ficou tão irado, e Paulo disse, vocês estão embriagados, que não tirou esse capeta do meio de vocês, eu sentar aí já condeno ele. E Paulo já sentenciou, condenou. Só que o tempo passou, e no capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo manda perdoar. Paulo ele vai dizer assim lá no verso 10, verso 11, se é que eu tenho perdoado, eu perdoo por causa de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu queria ser diferente, mas pelo Cristo que está na minha vida, eu não posso ser. Eu queria guardar sentimento faccioso, mas pelo Jesus que eu sigo, não posso. Então por ele, eu tenho que limpar meu coração. Eu queria ficar com raiva, eu queria não falar mal com aquela pessoa, eu queria até desejar mal, mas o Cristo que habita em mim não permite. E eu não vivo mais segundo a minha vontade, eu vivo segundo a vontade de Cristo. O que a senhora acabou de falar, a mulher que traiu, no caso, no sentido, ela ficou com seu esposo, destruiu sua família, sua vida, seus sonhos. Se fosse na visão do mundo, que ela se exploda. Quero nem ver a cara dela, mas a senhora está vendo na visão de Cristo. Porque se ela fez, ela não fez só, ela fez com o consentimento do homem. Então ela vive em paz. Que Jesus me guarde e vou ver minha vida. Né? Vou ver minha vida. A mulher, tu é besta, não sou besta, não. É porque o Cristo que habita dentro de mim não me permite que eu guarde sentimento de mágoa, de ódio de ninguém. Não, que fulano fez, não se faz, mas eu tenho um juízo, eu não preciso mais ficar preocupado com isso. Tenho que julgar a minha vida. Tem alguém que está vendo, e cada injustiça que eu tenha sofrido, se estou sofrendo, sofro por Cristo, porque Ele habita em mim agora. Essa é a questão de muitos cristãos. Eu venho aqui e pedi isso aqui tudo. Libera o perdão, você falar da minha palavra. Aí eu disse, chorou. Falei com a minha esposa, pedi para ela contar que eu quero falar com ela, vamos ver. Depois que eu pedi perdão, eu quase tomou uma dor que nas minhas costas. Uma dor que ela não partiu. Porque imagina no coração de quem magoou, como é que a pessoa fica? Rapaz, fulano tinha tudo para me odiar, mas preferiu. Não era para você me perdendo, era eu. Tá entendendo? Foi eu que eu falei que tem que passar. Então, olha só no coração. Eu sigo. Aí eu comecei a falar com ele, que você acha também. Aí comecei a falar. Tá entendendo? Aí veja só, a pessoa que machucou, rapaz, quem deveria pedir perdão era eu. E fulano está ali liberando o perdão, era fulano que deveria não querer nem olhar na minha cara. Aí a pessoa vai ver que na nossa vida tem um Cristo diferente. Tem um Jesus que liberta, que sai, que cura, que faz tudo. E vale a pena viver. É um processo doloroso, é. Mas Jesus, você imagina Jesus na cruz.
Hoje é Santa Ceia. Jesus está na cruz e do lado dele 2 ladrões. Um acusa, o outro pede perdão. Ele olha, mesmo ferido. Eu acho que essa é uma das cenas mais marcantes da crucificação. E Jesus ali, já perto de entregar seu espírito a Deus, olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. É perdoado toda a ofensa, tudo de mal. Eu fico imaginando os dois lados. O ladrão da esquerda que não quis perdão, morrendo e descendo para o Hades. E o ladrão da direita, quando olha para o Senhor, diz assim: me perdoe. E ele morre aqui na terra e se acorda no paraíso. Está lá com Cristo. Meu Deus, que cena maravilhosa. 2 homens malfeitores, mas um pegou o caminho da luz, o outro pegou das trevas. É algo tremendo. Vamos lá aqui para a gente concluir. Vícios, compulsões, prisões. Aí está aqui. Quantas decisões erradas por não plenamente consciente, tal, vícios. Pronto. Sinopse desse tópico. A vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Olha só como significa a vontade. A vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Né? Segundo ponto, tem alguma pergunta aqui, gente? Tem alguma pergunta? Não. Segundo ponto, desejos da escravidão à redenção. A experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos. Durante a peregrinação pelo deserto, deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. Salmo 106, versos 14 e 15. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, olha só, lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. Não é diferente conosco não, viu? A gente se libertou desse mundo de pecado e de repente está sentindo vontade do tempo que bebia, do tempo que farrava, do tempo que se prostituía. E Deus está dizendo assim: mas rapaz, eu queria você da mão do demônio e você está aí sentindo saudade dele, né? Libertei você da mão de Satanás e você está dizendo na minha cara que desejava ficar preso de novo. Quantas pessoas são assim? E às vezes até diz na cara do outro: quando eu não era crente, a coisa era melhor. Não, irmão, não era não. A gente era escravo do mal. Mas a pessoa está ali sendo tomada pelo desejo, pela vontade, né? O culto aos desejos lhe trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 13. Os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Romanos 6, 3 ao 6, 11 ao 14. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre a sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito. Vê-se então em nosso interior uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção.
A decisão do homem redimido, né? E assim, irmão, se a gente se deixar aí hoje, tem conteúdo cristão para todo lado. Tem pastor que até aprova o pecado do outro. Todo lado. Tem igreja, o camarada estava entrevistando um homossexual e disse assim, você, né, como é que Jesus é amor. E se ele é amor, eu amo também, tá ligado? Mas a Bíblia condena, cada igreja tem o seu evangelho. Olha como está as coisas. Mas a Bíblia não diz isso. Hoje a gente tem igreja para todo tipo. Se a pessoa deseja viver uma vida de pecado, a igreja vai assinar embaixo. Está tudo certo, minha filha. Jesus te ama. Tem pastor que está levando mais gente para o inferno do que para o céu. Eu conheci um pastor. O negócio é sério. Não, ele também toca de passarinho. É forte. Fica trocando passarinho, toca carro. Agora me diga, que credibilidade tem um pastor que vive de troca? Me diga, que credibilidade tem um pastor que vive de troca? Porque quem vive de troca é um jogo de vantagem. Ou um perde ou ganha, não é assim? Então, cadê o Jesus dessa pessoa? Aí eu perguntei a ele, falei, se eu estar com uma congregação ainda lá embaixo, ele disse, estou. Ah, não deixo não, né? É um negociador, não é um servo liberto. É forte. É forte, viu? A decisão do homem é redimida. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado, diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito. O homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Isso é resultado de sua nova natureza. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito, nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne, a velha natureza. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Né? Não deixa de vir não. Se você abrir a porta, o velho homem entra numa fúria terrível. Mas se você aprender a viver uma vida de oração, de busca, de se libertar, ele morre. E ele tem que ser morto mesmo, não pode não estar vivo não. Sinopse desse tópico: os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito. Os desejos podem escravizar o ser humano, vírgula, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito. Terceiro e último tópico: o ensino sobre os desejos em Tiago. Glória a Deus. Atração e engano. Tiago 1, 14 e 15 trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, espitúmia, com o sentido de mau desejo. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação. Se você começar a dar lugar, vem, e se você parar, por exemplo, um pensamento de adultério, a pessoa começa a pensar, como é? Começa a pensar na outra pessoa, começa a pensar, começa a desejar, daqui a pouco vai nascer lá no coração esse fruto de pecado. E se ele entrou no coração, daqui a pouco germina o fruto e o pecado já está lá consumado. Para sair do coração, para ir para a prática, é questão de momento. Mas o pecado foi gerado dentro da pessoa, o adultério já começou dentro. Aí bota para produção. Né? É o vulcão, não. O diabo passou até mostrando a foto. No casal do pastor, não sei se cidade era, que foi flagrado o marido dela ali no motel lá, no casal, de pastor. Aí depois foi que disseram, fizeram umas fases, disseram que foi culpa do inimigo. Do inimigo, não. O diabo até passa com prato. O diabo até passa com prato, olha. Quem quer. Sim, mas aí veja só, passou com um prato e eu fiquei na mente, rapaz, aquela dona, eita, e eu comecei a alimentar isso na minha mente, uma hora desce com o meu coração, desceu eu já peguei.
Tiago fala, né? Cada um é engordado pelo seu desejo. E ele, quando ele gera, ele vai gerar. E o pecado do adultério, o pecado, seja qual for, primeiro nasce no coração e depois vai para a prática. Ali vai criando essa situação, vai criando o camarada vai começando, por exemplo, o cara ficou atraído por uma mulher casada, daqui a pouco ele começa a chavecar, daqui a pouco começa uma coisinha e daqui a pouco cai, porque o diabo ele leva por esse caminho. Então nós temos que ter cuidado com isso, isso é muito sério, né? É muito sério mesmo. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna e que tem a capacidade de atrair e de enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida, depois do desejo ter sido aguçado, né? É forte. É como eu falei, uma irmã de outra denominação, achei isso, não, meu marido não me trata bem, então se separe. Fazer o quê? A Bíblia não diz que se o cara ele pratica o repúdio, né? Deixa a pessoa, despreza, isso é um motivo sim. Eu não vou estar falando isso aqui, mas né, a gente não torce para que ninguém se separe. Não, meu marido não me trata bem, então. Se não lhe trata bem, passe para viver a sua vida. Não, mas eu não quero sair de perto dele, porque é ele quem paga as contas ainda, é ele que me mantém, que me dá o luxo que eu quero. Sim, você quer o quê? Não, eu fui ali, o cara disse que eu era bonita, porque meu marido não disse que eu sou bonita, o cara disse que eu sou assim, sou assado, terminou pecando. E pecou, cometeu adultério e ainda teve a cara de pau de dizer que foi Deus que mandou. Gente do céu, e Deus está onde? E Deus vai concordar com essa nojeira, foi a vontade. Bota Deus, então foi a vontade da mulher. Ela desejou, ela pecou, desejou primeiro no coração, né? Porque, não, porque o meu marido. Foi porque você não viu isso quando casou com esse abençoado? Que ele não é um cara de olhar, de ficar ali elogiando? Uma hora ele deu sinal quem ele é. Com certeza, você não viu isso não, é porque eu olho para o marido da fulana, ele diz que ela tem um cabelo lindo, e até ela desarrumada ele elogia, o meu não faz nada disso. Aí cedeu a tentação, foi para o adultério. Irmã, você tem que ser disciplinada, conversar com o seu pastor e passar pela disciplina. Não, Deus, aí ficou com raiva de mim, nunca mais falou comigo. Deus mandou, e ela conversou comigo com uma pastora. Deus mandou tu cometer adultério, irmã, está repreendido no nome de Jesus Cristo, isso é coisa do demônio. Deus não te mandou fazer essa nojeira, não. Deus não mandou, não. Agora, a pessoa foi engodada, o diabo lançou a seta, ofereceu o prato, e a pessoa caiu. E nesse mundo a gente sabe disso, a gente já tem um pouquinho de experiência. Existe a atração física, a paixão e o verdadeiro amor, né? A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor não deseja mal, né? O amor é sofredor, mas a pessoa está lá, se sentiu atraído fisicamente por aquela pessoa, se sentiu apaixonado. A atração física junto com uma paixão não passa de 3 anos. Ela não passa de 3 anos. A duração é muito pouca. Então só tem que ter cuidado com essas coisas. Estou dando só um exemplo. A mesma coisa em outras áreas, né? E tem muito crente, infelizmente, que pega essa via e não quer ouvir conselho, não. Agora sim, pede conselho senhor, para o senhor dar, né? Depois não quer seguir. Né? O conselho, eu até disse para uma pessoa: se você fosse da igreja do pastor, você ia estar na disciplina e você não ia ficar escondido, não, ia ter que falar com o marido essa situação assim, ia ter que corrigir, né? Aí, porque aí é onde diz que eu sou cajado. Sim, mas eu estou dando um remédio certo. O remédio certo dói, mas é um remédio para curar, não é melhor que ficar fingindo e alimentando um pecado dentro da pessoa. A pessoa tem que parar para ver, mas infelizmente a gente vive um tempo difícil hoje. Um tempo difícil. Gente, aqui nessa igreja, agora esse pecado foi aqui. Eu fiquei de boca caída, de queixo caído assim. Se Deus isso existe, eu não vou comentar quem está em rede social, não estou falando o nome de ninguém, mas em nome do céu eu fiquei assim.
Eu disse, Deus, eu faço o quê? Ainda bem que no estatuto da igreja, disciplinado, tem dito coisa difícil, joga para Deus. Né? E Deus respondeu. Deus respondeu. Quando a pessoa chegou e disse, pastor, eu estou sentindo, eu fiz isso, fiz aquilo. Você fez o quê? Fulano? Eu olhei assim. Meu olho naquele tempo estava operado. Não. Você teve a capacidade de fazer isso. E eu fiquei assim um pouco perplexo, porque não é normal, não é comum. E eu disse, Jesus, e Deus deu a resposta. Eu disse, olha, irmão, eu fui orar. E Deus disse que a senhora vai passar 2 anos no banco. 2. Pastor, 2 anos? É 2 anos disciplinado. 2 anos. Sem nada. Vai ter que passar por esse processo. A pessoa achou mais que não. Preferiu se mudar de estado. Né? Achou. Rapaz, o negócio é sério. Se o diabo tomar conta do desejo de um ser humano, só vai para o abismo ligeiro, mas vai mesmo. Abortando o processo. Na lição, estudamos sobre a importância de interromper nossos pensamentos para evitar a prática dos pecados. Olha, tá vendo que eu falei? Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os nossos pensamentos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objetivo ou alvo, o desejo se torna intenso. Né? Você imagina, a pessoa está lá, se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois, havendo a consciência concebida da luz do pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Que o Senhor nos livre de toda a tentação. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância, em oração. Aqui, exemplo. Pode vir um pensamento de adultério sobre a minha mente? Pode. Mas o Senhor disse o que para mim? A Bíblia fala lá em Eclesiastes 7:26. Uma coisa mais amarga do que a morte eu vi, uma mulher cujo coração é uma rede e um laço. O homem que for bom diante de Deus se escapa dela. Pode vir um pensamento? Pode, mas eu tenho que dizer, está repreendido. Saia, retire-se, em nome de Cristo Jesus. Eu rejeito essa comida, eu rejeito esse alimento, porque o Deus que eu conheço não quer. A mulher de Potifar tentou ou não tentou José? Ela chegou, José, deita comigo. Olha, José, o que o meu marido está perdendo, deita aqui comigo, José. Mas o que foi que José disse para ela? Não, eu não vou cometer tal pecado contra meu Deus e também teu marido. Você é dele, você pertence a ele. José cortou o mal pela raiz. Né? A gente tem que ter esse tipo de prática. Não pode, não tem como. E é por isso que está tanto pecado aí, tantas coisas, tanto escândalo, tanta coisa errada. Né? E tem pessoas que vêm se esconder, né? E só que não se esconde, não, irmão. For numa igreja que Jesus fala que tem o evangelho puro, genuíno, que tem a presença do Espírito, a pessoa não fica escondida, não fica não. Eu vim no carro da Casa Nova, aí muito tempo que era visto ele, aí eu vi ele veio no carro comigo. Aí ele disse assim, ó, motorista, eu sou de para casar com essa mulher, se ela não me quer, fez uma boa menina isso daí. Deu para casar com ela e ela não quer. Eu falei, oxe, está repreendido em nome de Jesus. Eu fora, eu vou que der. Não, meu filho, eu fora. É forte, né? Eu lhe botei, também vai eu não, ele houve outro. Arrume outro, né? Ó, Tiago revela, sinopse do tópico, revela como os maus desejos geram pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. Né? Tiago revela como os maus desejos geram o pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. Quando eu assumi o pastorado da igreja, o Espírito Santo me disse 2 coisas importantes que eu guardo até hoje. Ele disse, filho, o que derruba pastor é mulher e dinheiro. Não deixe o seu coração ser seduzido pela mulher alheia e não coloque o seu coração na cobiça e na ganância. E eu sempre tenho orientado, eu oriento sempre aqueles que por mim é liderado, principalmente os pastores, que não andem sem suas esposas de lado. Vai visitar
ajudar um irmão, ou pelo menos ter alguém perto, porque o diabo não brinca não, irmão. Não brinca não. Eu conversei com umas irmãs no hospital sobre isso. O pastor lá orienta a gente. Nunca casou casado, no casado. Quando a pessoa está sozinha no mesmo lugar. Satanás tudo bem, mas casado não. Satanás ele se levanta com força, né? Conclusão. Apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção. É responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo é um entusiasmo, fazer parte de uma vontade sadia, fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida, né? Amém? Para responder em casa, louvado seja o Senhor. Primeira pergunta, qual é o conceito da vontade? Segunda, como se dá o fenômeno completo envolvendo vontade e ação? Terceira pergunta, como se dá o conflito entre vontade e a razão? Quarta, como deve agir o homem redimido diante dos desejos da carne? E quinta, como os desejos atuam para nos enganar, né? Temos que vigiar para não perder as bênçãos de Deus na nossa vida, e principalmente, irmão, Jesus está às portas, né? E o sangue de Jesus nos cubra de todo o mal, de todo o pensamento contrário. Eu vi uma vez o pastor Cláudio Duarte, eu confesso que tem umas pregações dele que não dá para engolir, que é muita palhaçada e fica meio, né? Mas também a gente não pode demonizar o homem. Eu já vi ele pregando sério. Né? Tem umas coisas que ele fala que a gente botando para pensar, ele fala de uma forma engraçada, mas não deixa de ser verdade. Exemplo, o camarada está bem alimentado. Eu vi uma pregação dele que ele disse: olha, se você é bem alimentado em casa, você não vai comer na rua, né? Ele falando a respeito de casamento, a respeito de uma série. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque se nós estivermos saciados com alimento verdadeiro, a gente não vai buscar alimento falso, né? E ele, dizendo uma pregação baseada nisso, sobre adultério, sobre essas coisas, ele falou bem didaticamente, e é engraçado o jeito de ele falar, né? Esse dom de ser palhaço, se foi Deus que deu a ele, aí eu não posso fazer nada, né? Tem coisa que ele prega que realmente faz sentido, e Deus é fiel na vida dele, né? Vamos lá. Espírito, o amargo da vida humana, né? Lição 10. Glória a Deus. Jesus, cadê o relógio? É forte. Texto áudio dessa lição, Zacarias 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Uma verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir a Cristo. Glória a Deus. Para você estudar durante a semana na sua casa, na segunda-feira como devocional. Segunda-feira como devocional, há um espírito no homem, né? Nós temos um espírito, Jó 32:8. Na terça-feira, devocional para se fazer, a graça no espírito, né? Filemon, verso 25. Na quarta, Provérbios 16, 18, 19, humildade e espírito. Na quinta-feira, Romanos 12, 11, fervorosos no espírito. A gente estava falando sobre esse tema, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, mas tem gente, irmão, que o espírito está frio, dá vontade de você dormir ouvindo a pessoa. Falando sério, não é você tratando mal, mas a pessoa precisa ter um espírito fervoroso, um espírito de ousadia, um espírito. E eu estava a minha esposa debatendo, e isso é certo, viu? Tem justo, eu conheço pessoas que é justa, que tem uma vida correta, mas o espírito está frio, não tem fervor na hora que vai falar. É justo, mas não tem fervor. E conheço gente ímpia, gente do céu, gente toda errada, mas quando vai falar, irmão, o espírito
espírito está fervoroso. Eu disse, Deus, que loucura é essa? Mas infelizmente, aí por que é que o espírito... Porque a gente fica se prendendo não. Sim, mas onde é que está? A timidez faz o camarada justo ter um espírito frio e a falta de buscar o batismo com o Espírito Santo. Buscar ser batizado, buscar ser diferente de gente do céu. Às vezes a pessoa pode dizer assim, não, é porque a pessoa está acostumada com a pregação do pastor, está acostumada com isso e aquilo com gente. Até mesmo o pregador vindo de fora, tem pessoas que não sentem nada. A igreja está pegando fogo e a pessoa está lá fria, meu Deus. E você olha lá, está ali, como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse que mudar. Gente, nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo, temos que desejá-lo. Enquanto tem crente, irmão, que só basta ouvir um vento do Espírito, ele já sente tudo, ele já pega fogo. Então tem pessoas, irmãos, que estão com o espírito frio e precisa ter um espírito fervoroso. Aí eu já ouvi algum, porque às vezes os passarinhos falam, né? Me lembrei de um filme, eu tenho uns passarinhos falando. Eu já ouvi em algumas situações de pessoas que estão frias aqui na igreja, e quando os que estão ao redor da pessoa disse, mas também não ora, não busca, porque a frieza está, vendo? E não foi o que eu estou falando, não, para as pessoas que vêm ao redor, que testifica que a pessoa não busca, não ora, não jejua. Como é que vai ter o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai falar com alguém que não busca ele? Que está ali, irmão, cru? Tá bom, meu irmão. Tá bom você entrar no culto, sair do culto, não sentir a graça de Deus de nada. É culpa do pastor João, tá bom, viu, do pastor de fora. Porque a festividade, ainda estou com o sabor da festividade na boca. O pastor Bruno ministrou ou não ministrou a presença do Espírito? Ele chegou atrasado. Eu dei uma bronca nele porque ele chegou atrasado dele. Eu não sou de ficar em cima de muro. Aí eu dei no culto, para não ser deselegante, né? Eu cheguei com a pastora 9h15, né? Ali eu chamei o presbítero no canto e disse, se Deus estiver falando na boca dele, o Espírito Santo não vai se render à minha vontade, ele vai fazer dele. Ele passou um minuto e eu não criei problema. Quando terminou o culto, eu disse a ele ali, olhando para mim, ela louvou assim, tudo bem. O pastor Bruno ministrou ou não ministrou? Quantos sentiram? Muita gente, mas quantos ficou cru? E poderia, meu Deus. Fica olhando para Está entendendo? Aí a pessoa pode dizer assim, não, o pastor Bruno pregou somente para a presença vir. Aí veio no sábado, o pastor Glauco pregou sobre a responsabilidade de ter o Espírito e palavra de Deus. Quantos sentiram? Não, porque o pastor, aí veio o pastor João, eu preguei sobre o preço. E muita gente sentiu a presença de Deus. Mas quantos, irmão? E o Espírito Santo se fez presente na sexta, no sábado e no domingo. Mas nem todo mundo pegou a graça para si, nem todo mundo sentiu. Você olha assim, rapaz, você tem que soltar uma bomba perto dessa pessoa. Ou você acorda. Gente do céu, eu fico assim impressionado. Tem que parar, olhar, sentir a graça de Deus. Eu não estou desmerecendo, meu Deus sabe que eu não estou desmerecendo, mas eu conheço uma pessoa que vai pregar, aí a pessoa prega assim. Uma pessoa dessa falando assim, quem é que sente o Espírito Santo? Imagina se eu viesse pregar aqui em casa. Irmão, leia Romanos, falando para dentro, irmão. Gente do céu, como uma pessoa dessa vai botar fogo em alguma coisa? Me diga mesmo. Ou senão um discurso cansativo que não vai levar ninguém para nada. O cara dorme, gente, dorme, a pessoa pega. Pode pegar um lençol e deixar ele dormir. Tem que ter o fervor, tem que ter ousadia, tem que ser diferente. Aí eu disse, eu digo, minha filha, eu vou ficar azulado da minha cabeça, num bom sentido, porque eu vejo muito figura. Aí a Adriana me deu uma resposta que foi fenomenal. Ela disse, meu filho,
é porque a pessoa é ímpia, mas ela aprendeu como acende o fogo, a chama. É por isso que presença não garante salvação, está entendendo? A pessoa aprendeu. Ela pode não estar com a presença do Espírito Santo, mas ela chama alguém que tem. Louva aqui, irmão, bota um louvor que atrai. Sabe gritar e a pessoa ser impactada por aquele grito, e a pessoa sabe acender o fogo. É o profeta velho. O profeta velho, ele acendeu ou não acendeu a chama? Só que ele não era provado por Deus, né? Tem que ter essa. O negócio é sério, a gente tem que parar, né? Refletir isso muito. Na sexta, a oração de Estevão, Atos 7,59, e no sábado, o Senhor seja com o teu espírito. Texto básico, Gênesis 2, verso 7, Eclesiastes 12, 7, e Zacarias 12, verso 1, e João 4, 24. Gênesis 2, 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Livro de Zacarias 12, verso 1, peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João 4, 24, Deus é espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. A gente vai falar de três coisas hoje. Primeiro, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E terceiro, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Amém? Gente, dando uma pausa, está falando de vontade, né? O tema, a palavra-chave é espírito. Ele está falando de vontade. Eu estou com vontade de ir para a praia tomar um banho, porque está muito quente. Pense no calor que está aqui, né? Fazenda aqui a gente mora de lá, na região metropolitana, Maceió, essa parte, ninguém está aqui. Eu mesmo estou sentindo vontade de ir para a praia, tomar um banho. Eu só não fui ainda, porque eu tenho ficado atarefado. Não. Próximo sábado tem a festa lá no Antônio Lins, a festa da igreja, a última festa. Eu insisto mais uma vez, meu Deus, que às vezes não depende de mim, que nós não tenhamos festa nenhuma no mês de dezembro, porque é um mês corrido, gente do céu. E a igreja insiste em querer fazer as coisas em dezembro. Gente, pare com isso, pelo amor de Deus. Já bate o ano todinho. A gente chega em dezembro, já chega para, né? Não tem carne do mundo que aguente. Né? É por isso que eu digo, ó, festa de departamento, festa de... Pelo amor de Deus, até novembro a gente ainda tolera, mas um mêsinho só para a gente ficar. Sabe por quê? Porque a gente sai de dezembro, a gente já chega em janeiro com a campanha do azeite, que é um desgaste físico que traz sim. Então a gente precisa moderar um pouquinho, senão nós não aguentamos mais não. A campanha do azeite está vindo aí e é no mínimo 21 dias de jejum. E para quem não faz, para quem faz de brincadeira, está tudo certo. Mas para quem está ali todo santo dia, 21 dias se torna bem longo. Né? E é prazeroso estar na presença de Deus, mas... Janeiro é um mês que demora para acabar. Janeiro é terrível. Pelo amor de Deus. Primeiro ponto, o sopro divino, a concessão do Espírito, fôlego da vida, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte, até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente, Gênesis 2,7. Até então toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordem verbais. Haja, ajunte-se, produza. Gênesis 1:3 a 11. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual soprado por Deus, a matéria recebeu vida espiritual.
consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial, através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma, e esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Aleluia. Portanto, o Espírito é o amago, a parte mais profunda e íntima do ser humano. Estranhando com a alma, entranhado com a alma, a inseparável dela, perdoe que é a vista, que dá uma embaçada, deixa eu ler de novo. O Espírito é o amago, a parte mais profunda e íntima do ser humano. Entranhado com a alma é inseparável dela, O Espírito e a alma são juntos, É só na hora da condenação, ou vai para o céu ou vai para o inferno. A singularidade do Espírito. Alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias diz que Deus forma o Espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao Espírito e à alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Neste texto, como em outros, ruá, o termo hebraico para espírito, é representado dos dois elementos espirituais. Gênesis 45:27, Salmo 146:4, 1 Samuel 30:12. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh, alma, é tomada pelo todo imaterial. Gênesis 35:18, 1 Reis 17:21. Até uma divisão. Louvado seja o nome do Senhor. Até uma divisão. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinônica. Segundo o texto, aliás, refere-se à tenue, divisão que há entre os dois componentes imateriais, e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as, distingue, Aqui a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus. O Espírito é a parte pensante do homem, Ele com a alma se liga, faz uma ligação, mas a alma e o corpo, Jesus mesmo diz na palavra, Mateus 10:38, se não me engano, o corpo e a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem como correr não, O corpo e a alma vai para o céu ou vai para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. A sinopse desse tópico: Deus concedeu ao ser humano o fôlego de vida, o fôlego da vida, tornando-o um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando-o um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Aleluia. Me dê só mais uns 15 minutos que eu termino. Segundo ponto: Espírito, pecado e santificação. Pecado do Espírito, olha só, Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos, mas também existem pecados do Espírito, como orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, súbitos e às vezes ocultos, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do Espírito causam terríveis males. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago 3, do 13 ao 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos dos
pecados do Espírito. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Sanbalat e Tobias e seus asséculas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração diante de capciosas e sistemáticas oposições. Precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Romanos 12, verso 21. Raízes do pecado, né? Às vezes o pecado está lá no espírito da pessoa, enraizado, forte. Em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo trata do processo de santificação, que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo. Olha só, irmão. Não nos parece aleatória. O ato da criação se deu no material para o imaterial, mas a retenção dá do espiritual para o físico, né? A gente não pode curar o corpo para depois curar a alma e o espírito, não. Primeiro tem que tratar o espírito e a alma em Cristo, para depois o corpo refletir o que a alma e o espírito já têm, né? O cara não santificou o espírito nem a alma, o corpo dele não vai ser santo nunca, né? É forte. Cadê aqui? Deixa eu ver. E no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado, né? É lá. Né? A verdadeira santificação acontece de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras. Né? Só se converte a Cristo, muda a roupa, mas por dentro está podre. Não é forte, né? Por dentro está o velho homem ainda agindo de toda forma. Vencendo o pecado. Aleluia. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Revestindo-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo, é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo. É porque ainda não compreendemos o que é verdadeiro, o que é o verdadeiro cristianismo, né? Ao servo do Senhor não convém contender, tá vendo aí? O crente não anda de briga não, irmão. O crente não anda de contenda, não anda de briga, de disse-me-disse, não. Isso é coisa de ímpio, né? Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você pode dizer que o seu espírito está limpo? Ou tem algo dentro de você que precisa ser arrancado, né? Porque os pecados do espírito, irmão, né? Soberba, né? Orgulho, né? São pecados do espírito, né? Soberba, orgulho, vanglória, arrogância, inveja, né? Isso não pode ter em nós de jeito nenhum. E se nós não trabalharmos em Deus para aquele tiro, o Senhor não vai tirar algo que eu não quero que saia, né? Como é que Deus vai tirar algo de mim se nem eu mesmo assumo, né? Nem eu mesmo quero assumir que eu preciso ser mudado, né? A Bíblia é bem clara que a libertação, né? Ela vem através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho te libertar, se Jesus entrar de fato na vida da pessoa e libertar, não é livre. Tem pessoas que Jesus ainda está do lado de fora, Jesus não entrou, ainda não faz parte dessa pessoa. O cristianismo, ele é um cristianismo só de aparência, ele não pode ser assim. A gente tem que viver uma vida verdadeira com Deus, ser de fato o que a gente é de fato, né? Não assumir uma posição de ator, né? Porque tem gente sendo ator aí. Sinopse desse tópico: o pecado pode enraizar-se no espírito, criou raiz, né? E a verdadeira santificação começa no interior pela ação transformadora da graça de Deus, né? O pecado pode enraizar-se no espírito, vírgula,
E a verdadeira santificação começa no interior pela ação transformadora da graça de Deus. Ninguém muda de fora para dentro, a gente muda de dentro para fora. Muitos pegam o inverso, né? Vou botar uma roupa boa, uma roupa de crente, botar uma Bíblia debaixo do braço e já estou mudado. Não, e dentro desse corpozinho tem o quê? Está limpo, é um sepulcro caiado, né? Está limpo, Jesus habita de verdade, ou Jesus não está vendo o João cheio de ira, de inveja, de arrogância, né? Deus está vendo, irmão, Ele olha para todos nós, né? E a gente tem que mudar isso. Tem alguma pergunta aqui, gente? Minha boca já ficou seca aqui. Tem alguma pergunta? Não, já falta só um copo. 11 horas. Último tópico: regeneração e adoração. O novo nascimento. Era tão bom que todo crente nascesse de novo. É bom demais. Oxalá que todo mundo fosse batizado com o Espírito Santo. Irmão, que crente batizado com o Espírito Santo dá trabalho, não. Estou falando do verdadeiro batismo. Tem gente que está só fingindo. O crente que está cheio de Deus, irmão, é bênção na vida de qualquer um. Não atrapalha ninguém, não. O crente cheio do Espírito Santo é outra história. É outra coisa. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. Isso era incompreensível para Nicodemos, o seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade, sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração, com o espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada, interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. Tiago 2,8, Tiago 4,3. Não podemos ter comunhão com os tais. Eu estava ontem, a gente foi lá na Ceasa. Aí quando eu voltei, parei no posto de gasolina, estava aquele rapaz, né? Eu conheço ele lá um tempão, a pastora também conhece, e já foi até nosso cliente no tempo que a gente tinha planificação, mas a arrogância daquele homem não sai, permanece o mesmo. Soberba, arrogância, e agora parece que ele está pior, que agora além de soberba e arrogante, está parecendo um saco boi gordo. Eu digo, Jesus, tenha piedade, me perdoe a expressão, né? E olhando assim, você vê no semblante, e crente, irmão, crente, mas você não sente na pessoa aquela paz que vem de Deus, porque você olha para a pessoa, a arrogância está nela, a arrogância soberba. Como daquele não mudou até hoje. Eu estou com quase 20 anos que voltei para Cristo, e ele já estava na presença de Deus. 30, 40 anos de cristão não dá para a pessoa ser transformada. É um religioso. Não é fazendo julgamento, é o que a gente sempre viu na pessoa. A arrogância chega à morte, chega a exala. Meu Deus, tenha piedade. Mas, né, tem pessoas que quem tem o Espírito Santo não é para ser assim, porque tem um carro melhor, porque não é para ser dessa forma, dessa maneira. Mas tem gente que é complicado. Em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra de nosso nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. Uma vida espiritual sadia não é fundamentada em misticismo, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias. As Escrituras buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é Espírito e importa que os que o adorem
Os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Né? O espírito está quebrantado. Eu quero adorar porque eu quero adorar a Deus, não é porque eu quero aparecer, não. Eu quero cantar para Deus, independente do que alguém acha, do que alguém está pensando. Mas hoje, irmão, a gente está, parece que dentro da igreja há uma fábrica de arrogância, de gente assim que quer aparecer. O evangelho perdeu a simplicidade. Os crentes parece que botaram na cabeça que tem que ser artista, tem que ser um personagem. É tão tal que você vê, hoje é uma fábrica de ganhar dinheiro, que é até surpreendente, né? Mas Deus está de olho nessa turma aí, né? Finalizando aqui a sinopse do tópico. A regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica, que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Eu me lembrei do abençoado, estava aqui conversando comigo, aqui no altar, e eu até falando isso, não, as redes sociais da minha filha, eu tenho todo o cuidado com ela. A rede social da minha filha eu não deixo, e a menina adorando. Aí no TikTok eu não tenho nem, graças a Deus, não tenho nem TikTok mais. O abençoado que estava aqui falando santidade, a menina disse: ó pastor, lá no TikTok o povo está todo reclamando, dizendo que ele devolve o dinheiro, que ele joga naquele joguinho de triguinho, de não sei o que, no TikTok passando por povo enganando. Um homem que estava falando santidade aqui é um trambiqueiro na rede social. Queria eu ver ele de novo dizer: rapaz, quando vai na sua cara. Você está usando sua filha para louvar, e você dizendo que está fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, e na internet o povo lhe cobrando, porque você está com enrolada com trambicaio. E hoje, infelizmente, irmão, né? Eu não sabia disso não, vim saber que ele estava, já foi depois. A menina se mexe, né? Só pastor, o senhor não viu não aquele que cantou aqui com a filha dele? Quem foi? Poxa, se o senhor vê lá no TikTok como ele está, né? Eu não vi, eu não cheguei a ver, mas é forte, viu, irmão? O negócio é sério, né? Terminando, sinopse do tópico: a regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a vontade divina. Amém? Conclusão dessa nossa lição, 7 minutos passei. Amado da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada. Para responder em casa, mais 5 questões. A primeira, que ato divino demonstra a doação do Espírito ao ser humano. A segunda, quais os principais textos neotestamentários que mencionam a tríplice composição humana. Terceira, existem pecados do Espírito, cite exemplos. Quarto, onde ficam enraizados os pecados. E quinto, como vencer a força do pecado. Amém, irmão? Vamos só adorar a Deus para a gente terminar. Eu vou dar cristã da vida. Coloca, por favor. E número 614. Aí você bota aí cantado, que eu não sei não. 614. Tá? Tomemos conta de nossas vidas espirituais, porque Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente. 614. Terra feliz. Amém? Aleluia. Eu avisto uma terra feliz.
que Jesus foi pra mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei desse lindo país, belos hinos a meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristeza de dor. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Aleluia. Aqui são 3 refrões diferentes, né? Eu estava pensando que era só um. Aleluia. Aleluia. 614. Deixarei este mundo afinar para ir a Jesus adorar nesta linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Amém. Eu falei aqui porque eu cantei o mesmo refrão, mas embaixo primeiro é vou morar, depois vou cantar e vou estar, né? Mudado os 3. Amém, irmão? Vamos orar. Senhor Deus e Pai poderoso e santo, muito obrigado por mais um dia de aula bíblica na escola bíblica dominical. Nos leva em paz às nossas casas, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal. Logo mais à noite estaremos aqui, é Santa Ceia do Senhor hoje. Muito obrigado por mais um domingo na Tua presença, Pai. Mais um dia acordarmos em paz, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Que o Senhor te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, vem com todos. E a igreja diz: Amém. A paz do Senhor para todos em nome de Jesus. Ligou? Tem um nome fim. Aperta no nome fim, aparecer encerrar e depois gravar o vídeo.